Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de cada um de nós nesta manhã de domingo. Hoje nós louvamos a Deus nesse dia 11 de abril por mais uma semana que Ele nos concedeu de vida, saúde e pelas suas constantes provisões para cada um de nós, o seu constante cuidar da vida de cada um de nós. Todos vocês que nos acompanham hoje remotamente, quero desejar a vocês um ótimo dia, que Deus os abençoe, que Deus os ajude para que realmente nós continuemos a servi-lo, a honrá-lo, a adorá-lo e a estudar a sua palavra em todo o tempo. Quero saudar a todos vocês e convidá-los então para a nossa escola bíblica dominical, e para isso vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo de número 90. Salmo de número 90, você pode abrir aí a sua Bíblia em casa, com a sua família. Eu sempre sugiro isso e uma vez mais eu insisto que você nesse momento desligue as demais conexões aí, tente manter-se firme aqui na transmissão. Culto ao Senhor, é um momento de escola bíblica dominical, e apesar de todas as limitações, e um termo que eu ouvi bastante essa semana, apesar de ser um culto no sentido de interação pobre, porque nós não temos o contato visual, o contato físico aqui, não temos aí as nossas conversas pós-reunião, esse tempo de confraternização, mas ainda assim é culto ao Senhor, e nós temos genuinamente a leitura da palavra, a oração, o louvor e a exposição das Escrituras. Portanto, é culto ao Senhor. E apesar de estarmos impedidos nesse momento por uma questão sanitária de nos reunirmos, nós podemos louvar a Deus dessa forma que Deus nos proveu de meio. Então é importante que você participe integralmente disso. Nesta hora é hora realmente de reunir toda a família, não é hora de tratar de outros afazeres, né? Não dá para participar desse momento de culto, de estudo, fazendo uma limpeza na casa, por exemplo, ou dividindo sua atenção aí, talvez lendo um jornal ou alguma outra coisa. Esse momento é um momento que nós devemos exclusivamente voltar a nossa atenção para o estudo da palavra do Senhor, e por isso convido vocês a participarem integralmente deste momento de estudo. Abra sua Bíblia no Salmo de número 90, e nós faremos a leitura de todo este Salmo. Se você puder acompanhar aí da sua casa e fazer essa leitura em voz alta, você é convidado a fazer isso nesse momento. Salmo de número 90, leiamos juntos este texto. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce, de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quantos nos têm afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras,
e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma as obras das nossas mãos. Antes de orarmos, então, iniciando este culto, eu gostaria de chamá-lo a um breve pensamento sobre isso. O assunto dessa semana, provavelmente o assunto mais comentado, pelo menos entre os cristãos, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, que por 9-2 decidiu que as igrejas não devem receber um tratamento especial no meio dessa pandemia, tendo assim a liberação para suas reuniões presenciais, mesmo com todos os protocolos de segurança, porque eles entendem que nossa liberdade de culto, nossa liberdade de fé, ela não está sendo agredida por essas limitações. E no meio disso, existem opiniões de várias formas, dentro do contexto da igreja, as múltiplas opiniões dos líderes denominacionais. Isso tudo trouxe bastante agitação para a nossa realidade essa semana. Mas eu gostaria de convidar você para que acalmasse o seu coração, nós todos. E o Salmo 90 é um chamado a isso. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. E Moisés escreveu este salmo durante uma peregrinação de 40 anos. E especialmente a vida de Moisés, ela foi marcada por esses ciclos de 40 anos, 40 anos vivendo no Egito e sendo educado na cultura dos egípcios, mas aprendendo também com a sua mãe, que era a sua própria ama, sobre a cultura e a fé dos hebreus. Expulso do Egito, ele passa 40 anos nas colinas, nos montes, próximo ao Sinai, onde ele conhece sua esposa e onde ele constitui família, onde Deus fala com ele, onde ele recebe um chamado. E depois ele passa mais 40 anos caminhando no deserto, conduzindo uma multidão de centenas de milhares de pessoas, milhões, para contar todos que estavam ali juntos naquela caminhada, não apenas os homens, mas as esposas e seus filhos, as famílias, milhões de pessoas. E ele conduz esse povo com o auxílio do Senhor por 40 anos. As coisas não aconteciam do dia para a noite. As coisas não aconteceram na história do cristianismo do dia para a noite. A própria nação de Israel, ela foi exilada, Ela foi exilada, tanto o povo de Israel como o povo de Judá, daqueles que foram primeiro e daqueles que voltaram por último. Um período se passou de cerca de 130 anos. Para aqueles que foram levados por último ao exílio e aqueles que voltaram primeiro, um período de 70 anos. 70 anos longe da casa de Deus, que naquele tempo você tinha um ponto específico onde o povo deveria cultuar a Deus. Nem por isso eles abandonaram a sua fé e nem por isso deixaram de cultuar, mesmo não tendo todas as ferramentas que nós temos hoje. E eles suportaram mais de um século de privação da casa de Deus. Então nós não devemos nos angustiar por esse tempo, porque primeiro Deus tem nos permitido passar por isso por um propósito. Tudo que existe e acontece segundo a vontade de Deus. Nós não estamos numa história fatalista, numa história descontrolada, mas nós estamos numa história onde os propósitos de Deus se cumprem. Então nós não devemos atemorizar o nosso coração. Segundo, porque as medições e os tempos que nós estamos enfrentando de privação, eles são absolutamente pequenos e quase que insignificantes comparado a essas contações de anos e períodos da Bíblia, onde o povo de Deus esteve várias vezes privados da casa de Deus, privados da reunião pública, privados do encontro com os fiéis. O próprio Novo Testamento, desde o ano 60, onde a perseguição contra os cristãos toma contornos imperiais dentro do Império Romano, e até o século IV, quando a religião cristã acaba sendo declarada como a religião oficial do Estado, e com todas as distorções e as mudanças, ainda assim se passaram cerca de 350 anos para que o povo pudesse se reunir publicamente sem nenhum tipo de impedimento ou risco para as suas vidas por causa disso. Por motivos diferentes, obviamente, do que nós estamos passando,
Mas muitas vezes na história a igreja também passou por isso e enfrentou momentos assim. Nós devemos ter paciência, devemos ter fé e lembrar que o cabeça da igreja é o Senhor Jesus, Ele governa. Então, em terceiro lugar, eu queria citar isso para vocês, que o tempo que nós estamos vivendo e o que a igreja está passando nesse tempo, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo, primeiro, a igreja não está passando além do mundo, não apenas a igreja, mas a sociedade organizada, não religiosa, também está enfrentando o mesmo problema. Os comerciantes estão enfrentando o mesmo problema. As associações estão enfrentando o mesmo problema. E dentro da cidade não são apenas os evangélicos, os cristãos, que estão enfrentando essas privações, mas todos nós igualmente. É óbvio, existem exceções, existem grupos que, por rebeldia, ou grupos porque de alguma maneira eles estão passando despercebidos nesse contexto e estão fazendo aglomerações ou reuniões públicas, mas ainda assim o erro deles não justifica uma postura nossa de beligerância, de enfrentamento ao poder público, não nesse momento, porque de fato nós enfrentamos uma situação adversa, uma situação de urgência sanitária. Então, nós não devemos, dentro desse contexto, esquecer, especialmente, que o cabeça da igreja é Cristo. E se o cabeça da igreja, que é Cristo, ele não apenas é soberano, mas ele governa tudo o que existe, tudo o que acontece, ele dispõe, ele dirige tudo o que acontece em todo o mundo, através da vida de todos, inclusive daqueles que governam, e nós vamos falar bastante sobre isso. Se o cabeça da igreja, que é Cristo, e diante desse mundo e todo o contexto que nós estamos vivendo, nos conduz para esse momento de uma limitação de encontros presenciais, nós temos que confiar na liderança, na condução daquele que é o cabeça da igreja. E não duvidem, a igreja que é de Cristo, ela cresce no meio das crises, e nós não podemos então ter medo desse momento. Antes, nós devemos servir a Deus nesse contexto que nós estamos vivendo, e fazer isso com alegria no coração, com disposição, e nos oferecer voluntariamente para o serviço naquilo que realmente nós podemos contribuir neste momento na nossa sociedade. Dito isso, eu quero convidá-los então para orarmos, iniciando esse culto e essa escola dominical com o coração pacificado pela palavra de Deus. Não são os homens que ditam os acontecimentos ou as circunstâncias da igreja, mas o Senhor da história, Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. E nós não devemos nos conturbar e nos agitar além da conta, além daquilo que é próprio e que cabe a nós como servos do Senhor, porque a igreja é de Cristo, está nas mãos do Senhor Jesus, e a igreja está atravessando um período curtíssimo comparado a outros períodos de isolamento e de dificuldade que a igreja passou no mundo. E nesse período curtíssimo, nós temos a absoluta convicção que o mesmo Deus que preservou um remanescente fiel em todos esses ciclos da história em que o povo de Deus esteve impedido de cultuar e de congregar publicamente, o mesmo Senhor que os guardou, os conduziu e os preservou, é o Senhor que nos guarda hoje, nos conduz e nos preservará. Dito isso, então, eu gostaria, como pastor, então, de pacificar o coração das minhas ovelhas, de vocês que estão acompanhando o culto de longe, e lembrá-los: nós estamos em paz, confiamos no governo de Deus, confiamos na direção do Senhor, e em nada estas decisões e estas situações do momento em que nós estamos vivendo, aqui no nosso país especificamente, abala a nossa fé, e de maneira alguma isso venha prejudicar a igreja de Cristo, porque o Senhor da igreja é maior do que todas essas coisas, e de fato nós temos podido cultuar, adorar e servir ao Senhor, mesmo com essa limitação temporária que estamos sofrendo. Oremos ao nosso Deus nesse momento, com alegria no coração e com confiança nele. Ó Deus bendito, muito obrigado, Senhor, porque na Tua palavra, na história do povo do Senhor e nos atributos do caráter do Senhor, nós encontramos, ó Deus, paz para o nosso coração. Nós encontramos, ó Deus, tranquilização. Nós encontramos, ó Deus, serenidade. Nós encontramos, ó Deus, respostas que nos dão, ó Pai, sustentação no meio das crises que enfrentamos na vida.
E eu oro ao Senhor nesse momento, ó Deus, iniciando essa escola dominical, junto com os meus irmãos em Cristo, reunidos em suas casas, e peço ao Senhor que o Senhor traga ao coração de cada um, traga a cada família, ó Deus, a serenidade, a paz e o entendimento, ó Deus, de que estamos nas mãos do Senhor e o Senhor tem cuidado de nós. E qualquer circunstância pela qual nós venhamos passar ou enfrentar, nós temos absoluta certeza que não faremos isso sozinhos, porque o Senhor não nos desampara e o Senhor não nos abandona. Temos o Senhor ao nosso lado e isso traz segurança para o nosso coração. Que nesta segurança, ó Deus, nós continuemos a servi-lo e nós continuemos, ó Deus, a adorá-lo. Nesse momento também, ó Deus, intercedemos por aqueles que estão enfermos. Ó Deus, o Senhor sabe da dificuldade, da dor e do sofrimento que muitos têm enfrentado nesta hora. E essa dor e esse sofrimento é muito maior, ó Deus, do que o nosso desejo, a nossa ânsia, a nossa vontade de voltar a congregar. Porque esta dor e esse sofrimento ferem a alma de famílias inteiras, ó Deus, de pessoas que estão enfrentando a enfermidade e de seus familiares, muitos, ó Deus, que já perderam seus entes queridos. E como igreja, ó Deus, nós queremos em oração e intercessão nos unir a eles, ó Deus, e participar nesse momento de sofrimento e de crise, ó Pai, oferecendo o nosso amor, oferecendo, ó Deus, o companheirismo que o Teu Filho Jesus mesmo nos ensinou a dar, oferecendo, ó Deus, nesse momento a sustentação, oferecendo, ó Deus, os subsídios através de um olhar generoso e de uma atitude generosa para com aqueles que estão passando por necessidades. Ó Deus, isso nós suplicamos ao Senhor. Suplicamos que o Senhor conceda o livramento da enfermidade, conceda a cura e também, ó Deus, quebrante o nosso coração, nos faça, ó Deus, amorosos e participantes nesse momento. Que o nosso coração esteja muito mais comprometido, Senhor, em auxiliar aqueles que estão passando por dificuldade, do que tão somente, ó Deus, levantarmos bandeiras e tentarmos de uma forma beligerante enfrentar, ó Deus, aqueles que nos governam, a troco, ó Pai, de podermos passar 1 hora, 2 horas reunidos na igreja. Isso é muito bom, isso é extraordinário, traz muita alegria para o nosso coração, mas nesse momento, ó Deus, existem pessoas precisando de intercessão, existem pessoas precisando, ó Deus, de coisas ainda muito mais urgentes, ó Pai. Ó Deus, e nós entendemos que podemos adorar ao Senhor em nossas casas, podemos adorar ao Senhor com as nossas famílias, podemos nos unir, ó Deus, remotamente com outros irmãos através da internet, ó Pai, mas existem situações nesse momento que nós enfrentamos, ó Deus, que estão além das condições humanas e da capacidade humana, e por isso, ó Deus, intercedemos ao Senhor, não apenas, ó Pai, novamente nós falamos pela cura, pela libertação, ó Deus, pela recuperação daqueles que estão enfermos, mas, ó Deus, para que também o Senhor conceda paz ao coração da igreja, conceda, ó Deus, os sentimentos legítimos do povo do Senhor, de, ó Pai, amor, de fraternidade, ó Deus, de disposição, de contribuir, de cooperar, ó Deus, de se doar, e também, ó Deus, de se privar de algum conforto dessa vida nesse momento, para, ó Deus, acudir aqueles que precisam, ó Pai, de uma atenção especial, que precisam de orações, que precisam, ó Deus, de bens materiais, de coisas físicas nesse momento, e que não têm, ó Pai, por causa das grandes crises que estão associadas a esta enfermidade. E nesse sentido, então, ó Deus, nós oramos ao Senhor e clamamos ao Senhor, dá-nos um olhar mais amplo sobre tudo o que está acontecendo, dá-nos, ó Deus, um amor mais presente, mais caloroso, nesse momento, ó Pai, para que possamos, de alguma maneira, ó Deus, contribuir nesta guerra que está sendo travada nos hospitais, dentro da saúde, no próprio, ó Deus, na própria condição econômica, através das situações de desemprego que as pessoas estão enfrentando. Ó Pai, colocamos tudo isso diante do Senhor e consideramos, ó Pai, que a emergência sanitária, a emergência de saúde que atinge quase todas as famílias, ó Deus, as emergências econômicas e sociais que atingem todas as famílias, ó Pai, são uma prioridade muito maior, ó Deus, do que as nossas reuniões públicas, ó Pai. Portanto, ajuda-nos, ó Deus, como espalhados como estamos agora, a sermos uma igreja em cada bairro,
uma igreja em cada casa, uma igreja intercessora, ó Deus, em cada rua da cidade onde nós estamos, que nós, ó Deus, sirvamos ao Senhor como unidade da igreja de Cristo Jesus, dentro de cada família, fazendo aquilo que aprendemos a fazer quando nos congregamos todos juntos, fazendo isso em nossa casa, em nossa rua, entre os nossos amigos, entre os nossos inimigos, mas que sejamos, ó Deus, a igreja que o Senhor quer, presente e atuante na sociedade, a despeito, ó Deus, independente, ó Pai, das nossas reuniões presenciais, onde reunimos a congregação. O Senhor sabe o dia em que nós poderemos fazer isso novamente, mas até lá, ó Deus, permita-nos atuar, ó Pai, como cristãos, como, ó Pai, representantes legítimos do reino de Deus, como imitadores de Jesus, em cada rua, em cada família, em cada casa, ó Deus, que nós façamos isso. Intercedemos, portanto, ó Deus, pela igreja do Senhor, intercedemos pelas famílias, ó Deus, intercedemos pelos enfermos, intercedemos e clamamos ao Senhor pelos profissionais de saúde, pelos profissionais de limpeza, ó Deus, e aqueles que trabalham suprindo cada um dos itens, cada um dos produtos que precisam chegar aos hospitais, às unidades básicas de saúde. Que o Senhor guarde essas pessoas, que o Senhor as abençoe. Aqueles, ó Deus, que trabalham trazendo o alimento, ó Pai, para as nossas mesas, aqueles, ó Deus, que trabalham, ó Deus, diariamente produzindo, ó Pai, produtos que são de primeira necessidade para todos nós, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, e principalmente, ó Deus, colocamos diante do Senhor e intercedemos por aqueles que nos lideram. Ó Pai, que o Senhor coloque temor no coração desses homens, que o Senhor coloque temor no coração desses líderes, ó Deus, para que eles sirvam ao Senhor e não aos seus próprios interesses egoístas, ó Deus, muitas vezes desvirtuando a verdade, muitas vezes corrompendo, ó Deus, e roubando, saqueando aquilo que deveria servir à população, servir e acudir às necessidades do povo que sofre com essa enfermidade. Ó Deus, toca o coração desses homens, ó Deus, produz temor no coração deles, ó Pai, para que eles procurem a verdade, para que eles andem na verdade e para que eles façam, ó Deus, aquilo para o qual eles foram eleitos para fazer. Ó Deus, colocamos a vida de todo magistrado nas Tuas mãos e suplicamos ao Senhor que o Senhor, ó Deus, abençoe aqueles que nos governam, para que eles façam de acordo com a vontade do Senhor. Assim, ó Deus, nessa manhã, nós oramos a Ti, ó Deus, Te louvamos por podermos estudar a Tua palavra, mesmo dessa forma virtual, por podermos, ó Deus, orar juntos, mesmo à distância, unidos, ó Deus, no mesmo Espírito, sabendo, ó Pai, que os céus estão abertos, e por causa dos méritos de Cristo, da mediação do Teu Filho, do auxílio do Santo Espírito, as nossas orações chegam ao Teu trono de graça, onde nós sabemos que há socorro em todas as ocasiões oportunas da vida. Portanto, ó Deus, depositamos diante do Senhor a nossa oração, os nossos anseios, os nossos sonhos, ó Deus, as nossas necessidades, os nossos clamores, confiados de que o Senhor há de responder e fazer aquilo, ó Deus, que é o melhor para cada um de nós, aquilo que contribui, ó Pai, para a expansão do reino do Senhor e para o cumprimento da vontade perfeita do Senhor para o nosso tempo, para as nossas vidas, para a igreja do Senhor e para a população desse mundo, ó Deus, que sofre e que chora, que geme, ó Deus, as consequências desta desordem, as consequências, ó Deus, dessa situação, ó Pai, de ruína em que esse mundo se encontra. Clamamos ao Senhor humildemente e entregamos todas essas coisas diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças ao Senhor, glória ao nome do nosso Deus. Cantemos ao Senhor nesse momento 2 hinos, adorando aquele que é Senhor da história e das nossas vidas. Hino 128 e depois 379 do Inário Novo Cântico. Na sequência, esses 2 hinos. Primeiro, o hino que nos chama a comunhão preciosa em Cristo Jesus, hino 128, e depois 379 é uma intercessão, uma oração pela nossa pátria, feita através desta música. Cantemos ao Senhor. Preciosas são as horas na presença
comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando tentador chegar, quando tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados temerais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência esta triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém. 379. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que meu Deus de excelsa graça te conceda seu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra,
com alegria ver feliz a mãe gentil, por vencer o Evangelho nesta terra do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá temor servir, ou ficar a pátria salva, ou morrer pelo Brasil. Salve Deus a minha pátria para o Rio. Salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Amém. Muito bem, nós retornaremos nesse momento agora então ao nosso estudo da Confissão de Fé de Westminster. Especialmente nós voltamos ao capítulo 23. Se vocês se lembram, eu quero recordá-los rapidamente. Antes da Páscoa nós encerramos o capítulo 21. E aí você deve estar se perguntando: pastor, por que nós fomos direto para o 23? Porque nós estudamos juntos no capítulo 21, nós estudamos dentro de um dos parágrafos, o item que está contemplado no capítulo 22, e eu não quis retornar porque foi dito o suficiente sobre este assunto. O capítulo de número 22 fala sobre os votos e os juramentos, que nós dentro da igreja estudamos, dentro do assunto, do culto da igreja, do culto público, do domingo do Senhor, estudamos uma parte que faz parte do culto ao Senhor, os votos e os juramentos, e nós citamos alguns especialmente, citamos e relembramos a profissão de fé que nós fazemos diante do Senhor e diante da igreja quando somos batizados. Nós falamos também a respeito dos votos que são feitos pelos oficiais da igreja quando são eleitos e no momento da sua ordenação, presbíteros, diáconos, pastores, eles proferem esses votos, fazem esses juramentos diante do Senhor a respeito das suas convicções doutrinárias e da sua missão. Falamos também sobre os votos e os juramentos feitos por aqueles que contraem um matrimônio e buscam a bênção do Senhor nos cultos, e dentro disso nós falamos sobre este assunto importante. Então nós já contemplamos isto lá, e voltaremos a falar sobre isso quando nós estivermos tratando especialmente do assunto do sacramento do batismo. Portanto, nós vamos tocar nesse assunto, votos e juramentos, várias vezes ainda nos próximos capítulos. Aqui mesmo nesse capítulo nós vamos fazer isso, no capítulo 23, então é desnecessário que a gente gaste um tempo específico nesse capítulo 22, porque ele já está contemplado no 21, nós vamos vê-lo no 23, depois veremos no batismo, nós novamente trataremos dele, depois quando falarmos a respeito do matrimônio, trataremos desses votos e juramentos novamente. Então nós vamos direto para o capítulo 23, que fala sobre o magistrado civil. Antes de lermos este capítulo e os textos referentes a ele, cabe aqui uma explicação importante para que você entenda sobre o que nós vamos falar. Por quê? No nosso contexto atual, quando nós usamos esse termo magistrado, nós somos automaticamente remetidos a um dos três poderes. Nós nos lembramos do judiciário, porque nós usamos esse termo especificamente dentro do nosso contexto aqui no Brasil. Nós usamos esse termo especificamente para nos dirigir àqueles que exercem suas funções, inclusive as funções públicas no nosso governo, que está tripartido em seus poderes, poder judiciário, que é para quem nós nos remetemos quando pensamos na palavra magistrado, poder legislativo, que são as nossas casas de leis, compostas por vereadores e deputados e senadores, e nós também temos o poder executivo, que é aqueles que nos governam de forma executiva, prefeitos, governadores e presidente.
Mas, especificamente, quando nós lemos neste capítulo 23, a respeito do magistrado civil, não é isso que está em pauta, apenas o poder judiciário, não é. Por quê? Vou explicar isso brevemente, antes de entrarmos no capítulo. A Confissão de Fé, ela foi escrita em meados do século 17, precisamente em 1643. Foi quando a Confissão de Fé foi composta, quando a Assembleia de Westminster se reuniu, de 1643 a 1649, e então a sua publicação foi feita em meados, ou precisamente na metade do século 17. Então vejam bem, no século 17, a teoria da tripartição dos poderes ainda não estava contemplada. Já havia um grande histórico, voltando lá na história antiga, desde Platão, que propõe através da sua obra famosa, A República, um modelo de governo onde existisse alguns freios de pesos e contrapesos, que vai ser contemplado só no século XVIII com Montesquieu. Durante todo esse período da história foi se construindo esse pensamento a respeito do governo, e nós tivemos várias mudanças nesse período, e especialmente nesta era no renascentismo, do iluminismo, nesse momento em que foi também o momento da reforma protestante. Nesse momento as coisas começaram a se consolidar através de tanto teólogos importantes e famosos como Calvino, que lá em Genebra realizou um trabalho absolutamente fantástico, criando algo que foi chamado como a República de Genebra, por causa de um equilíbrio que existia entre aqueles que governavam. Mas especialmente no século XVIII, em 1743, portanto 100 anos depois da publicação da Confissão de Fé, é que Montesquieu vai lançar uma das suas obras mais famosas, que é o Espírito das Leis. E então nesse livro está contemplado o pensamento, a ideia da tripartição de poderes, criando então esse equilíbrio através de uma divisão do poder daqueles que governam, recebendo poderes aqueles que são executivos, no caso daquele que senta no trono do rei naquela época, ou daquele que senta na cadeira de presidente, os senadores e deputados, que são aqueles que criam as leis, e o judiciário, que são aqueles responsáveis por fazer cumprir as leis, ou não necessariamente de fazer cumprir, mas preservar o cumprimento das leis, cuidar para que as leis não sejam desobedecidas ou descumpridas por aqueles que governam, o poder executivo, e por aqueles que são governados. Então a teoria da tripartição dos poderes, ela surge depois da Confissão de Fé, depois do Catecismo e do Breve Catecismo. Portanto, quando a Confissão de Fé fala sobre o magistrado civil, e nós temos um capítulo da Confissão de Fé dedicado a isso, ela está falando a respeito daqueles que governam civilmente, não eclesiasticamente. Então ela está tratando de toda forma de governo, como a Bíblia também fala a respeito daqueles que são revestidos de autoridade para governar o povo, sem fazer divisão de poderes. Então, magistrado civil aqui na Confissão de Fé não é uma designação de juízes, ou de desembargadores, ou de ministros da Suprema Corte. Magistrado civil na Confissão de Fé é uma descrição, ou é uma menção a todos aqueles que governam, ok? Guarde bem isso, porque senão você vai entender que o que está nesse conteúdo do capítulo está dirigido apenas para aqueles que fazem parte do judiciário, e não é isso. Lembra, sempre que a Confissão de Fé ela foi concluída 100 anos antes de Montesquieu, que é aquele que propõe a ideia da tripartição dos poderes, usada em muitos países no mundo hoje, como por exemplo o nosso país aqui, o Brasil, ok? Bom, diante disso então, vamos para o conteúdo deste capítulo, que é o capítulo que trata a respeito do magistrado civil, a respeito daqueles que governam este mundo, debaixo, obviamente, do governo de Deus. Parágrafo 1º do capítulo 23 do magistrado civil. Deus, o Senhor supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a eles sujeitos,
e para este fim os armou com o poder da espada para a defesa e incentivo dos bons e castigo dos malfeitores. Muito bem, a nossa confissão ela já propõe de cara um parágrafo que é um tanto quanto impactante na maneira como ele é apresentado. E são tratados aqui neste primeiro parágrafo 3 temas. O primeiro deles é o duplo governo de Deus. O governo geral, que é através desses magistrados civis sobre o mundo, de forma geral, de forma ampla, e o governo especial, que é o governo eclesiástico, também estabelecido por Deus, sobre aqueles que fazem parte da igreja. A gente nunca pode perder de vista isso, que Deus é o soberano Senhor da história, do mundo, e dentro dessa história do mundo está a história da igreja. Como que Deus governa essa história? Primeiro, Ele governa soberanamente, sobrenaturalmente, de forma invisível, através da sua autoria da história. Deus é o autor da história, Ele decretou todas as coisas. Teologicamente nós somos informados sobre isso nas Escrituras, que Ele é Senhor sobre tudo que existe e tudo que acontece. Se vocês lembrarem lá do início, quando estudamos o capítulo que trata dos decretos de Deus e também da providência divina, nós aprendemos que o Senhor governa, que o Senhor dispõe e que o Senhor, Ele provê todas as coisas para que a história se desenvolva de acordo com o seu decreto. Portanto, Ele cria, Ele distribui, Ele governa e Ele sustenta a ação de tudo o que existe para que todos os acontecimentos sejam de acordo com a sua vontade. Deus fez todas as coisas para um determinado fim, Deus governa todas as coisas para que esse fim seja alcançado. Deus é Senhor da história. Por mais impactante, por mais incompreensível, quando nós olhamos para determinados momentos da história, que esta afirmação seja, mas ela é bíblica, é o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia, que é a palavra de Deus provada e comprovada, é aquilo que ela nos ensina sobre Deus, é que Ele tem esse governo sobre tudo. E esse governo, ele é exercido publicamente através de elementos que Deus levanta de entre os homens para exercer esta autoridade de governo sobre a terra. No seu exercício de governo, não necessariamente os homens têm consciência de que eles estão servindo aos propósitos de Deus. Antes, todos que são levantados para governar, governam de acordo com o seu conhecimento, de acordo com os seus ímpetos, de acordo com a sua vontade, de acordo com as leis que estão constituídas dentro de um país, dentro de uma determinada região, e estes governantes, portanto, são responsáveis por suas ações, porque as tomam por decisão própria. Eles não são impelidos por Deus, forçados por Deus a fazer coisa alguma. Antes, suas decisões são absolutamente autônomas. Lembra sempre, mesmo que sendo autônomas, elas cumprem os desígnios de Deus, e isso é absolutamente sobrenatural, foge da nossa compreensão. Mas nenhum homem que governa pode alegar que os seus atos de governo, eles não são segundo a sua própria vontade, mas eles foram designados por Deus, e por isso eles estão fazendo, mas são totalmente irresponsáveis em relação a isso. Não é fato. Todos que governam, governam de acordo com a sua própria intenção, de acordo com suas leis, obedecendo-as ou não, ou fazendo-as. Cada um governa assim. Este governo, ele é levantado por Deus sobre o mundo de forma geral. E dentro deste mundo existe a igreja do Senhor. E aqui eu estou deixando de contextualizar todo o surgimento da igreja, porque eu entendo que até esse momento aqui você já é capaz de traçar isso na sua mente. Mas resumidamente, lembra que Deus estabeleceu um povo no Antigo Testamento. Este povo dele, na vinda do Senhor Jesus, ele deixou de ser um povo politicamente estabelecido, geograficamente posicionado, e passou a ser todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Portanto, o povo de Deus, que é a igreja do Senhor, está espalhado em todas as nações, e este povo de Deus tem também um governo sobre este povo, e esse governo, ele está manifestado, ele está constituído através das autoridades que são da igreja, daqueles que lideram a igreja em nome de Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja.
E também dentro desse contexto, quem governa é Cristo. Os homens, eles são levantados pelo Senhor para fazer aquilo que Deus escreveu para a história da igreja. E de novo, eles são absolutamente responsáveis, porque eles devem seguir os preceitos bíblicos, eles devem seguir a doutrina bíblica, a doutrina que rege a igreja, eles devem seguir as constituições, como na igreja presbiteriana, a constituição da igreja, mas ainda assim, as decisões que eles tomam, elas são de total responsabilidade deles individualmente e dos concílios reunidos, de tal maneira que estes líderes, estes concílios, eles também responderão diante de Deus responsavelmente por aquilo que eles fazem. E mesmo que o que eles fizerem de alguma maneira tenha trazido prejuízo, tenha sido errado, a história de Deus e a vontade de Deus está se cumprindo através dos acertos e dos erros daqueles que lideram, porque, lembra, sempre Deus governa soberanamente para que a história se desenvolva de acordo com seus decretos. Isso não isenta nem quem governa de forma geral sobre o mundo, nem quem governa eclesiasticamente a igreja, não isenta das responsabilidades das decisões que nós tomamos. Isso é um resumão dessa situação de governo. E o que a confissão de fé declarativamente nos afirma aqui nesse primeiro parágrafo é que Deus, este é um dos assuntos que estão aqui contemplados, Deus, ele exerce um duplo governo sobre o mundo através dos homens. É o governo geral sobre toda a sociedade, sobre o mundo, e o governo especial sobre a igreja. Segundo assunto contemplado aqui neste primeiro parágrafo, ele trata a respeito da segurança pública e da defesa do Estado, da defesa estatal. Então, os autores da Confissão de Fé, eles contemplaram aqui de cara, quando eles vão falar do magistrado civil, eles vão dizer, olha, o magistrado civil, ele faz parte deste governo de Deus sobre o mundo, porque Deus elege homens de entre os homens, homens para liderar os próprios homens, em nome de Deus. Eles deveriam saber disso, nem todos consideram isso, mas Deus os constitui autoridade sobre a sociedade de forma geral, e Deus os levanta para que haja segurança pública e segurança e defesa estatal. E defesa, quando você pensa em defesa estatal, talvez o termo não seja o melhor, mas a ideia é de defesa da coisa pública, defesa do bem comum, tá? Esse é um segundo assunto contemplado aqui, e nós vamos encontrar um modelo disso lá no Antigo Testamento, um conteúdo muito grande, quando nós pegamos Moisés escrevendo nos 5 primeiros livros da Bíblia. Nós vamos encontrar Moisés recebendo de Deus leis que ele escreve e que ele, como líder da nação, ele publica, e são leis civis, ou seja, são leis que Deus dá para a manutenção da paz, para que haja segurança, para que haja estabilidade na relação civil entre as pessoas. E nesse contexto, nesse âmbito, Deus vai estabelecer disciplina, juízo civil. Não estamos falando aqui de céu e inferno, estamos falando daqui, disciplina civil, através da espada, para aqueles que são desobedientes, para aqueles que são sistematicamente, obstinadamente desobedientes, que cometem crimes. Eles devem ser penalizados, eles devem ser castigados. Então, você encontra isso lá desde o Antigo Testamento, quando Deus, numa teocracia, que era o governo daquele tempo sobre a nação dos hebreus, sobre a nação de Israel, Deus instituindo leis civis que, entre outras coisas, davam o justo castigo, o justo pagamento para aqueles que eram violentos dentro da sociedade, ou que praticavam algum tipo de ato ilícito, como Deus também, e é o terceiro assunto que nós vemos contemplado nesse parágrafo, como Deus também, através desse governo geral, desse governo civil sobre o mundo, ele promove o bem para aqueles que fazem o bem. Você tem a promoção dos bons e você tem o castigo dos maus contemplados nesse sistema de governo que é dado pelo próprio Deus. Isso está lá na lei civil dado no Antigo Testamento para o povo hebreu, e isso está contemplado no direito romano e no direito das nações ao redor do mundo, todas aquelas que têm um conjunto de leis constituídas. Nós vamos encontrar nessas leis, que são usadas pelos que governam,
você vai encontrar sempre a penalização do mal e você vê a contemplação e a promoção daquilo que é bom. Pelo menos esse deveria ser o princípio geral. Bom, qual a base bíblica que nós temos para o exercício do magistrado civil? É bíblico nós termos um governo geral? Bom, já ficou óbvio que é. Mas vamos ver como é então que Deus, falando com o seu povo, Deus defende esse mecanismo, esse sistema. Mecanismo não, tira essa palavra fora, que está muito mal visto nos nossos dias. Como é que Deus defende esse sistema onde Ele institui governos, onde existe o magistrado civil? Nós vamos encontrar vários textos, mas no momento eu quero citar esse primeiro texto aqui, que é de Romanos capítulo 13, versículo de 1 a 4, e também a epístola de 1 Pedro capítulo 2, versos 13 a 14. Então vamos lá, Romanos 13, de 1 a 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Vamos fazer uma pausa aqui. Paulo está falando à igreja, dizendo, todo homem, ou seja, não apenas os cristãos, mas especialmente os cristãos, todos estejam sujeitos à autoridade, ou seja, se submetam à autoridade. E aqui ele está falando de autoridades superiores, podem ser autoridades civis ou autoridades eclesiásticas. Vou repetir, autoridades civis ou autoridades eclesiásticas. E vamos voltar, todos os homens estejam sujeitos, ou seja, se submetam à autoridade daqueles que governam, ou civilmente ou eclesiasticamente. E o motivo, a justificativa de Paulo, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. Vamos lá, vamos entender o que Paulo está falando. Primeiramente, Paulo não está falando de não há indivíduos que governem de uma maneira que não seja legitimamente dada por Deus. Paulo está dizendo uma coisa mais ampla do que isso. O que Paulo está dizendo é que se alguém está investido de autoridade, você deve considerar que não há investidura de autoridade que não venha de Deus. Esse é o ponto para nós. Não há investidura de autoridade que não venha de Deus. O que Paulo está dizendo é, se submetam às autoridades, sejam as civis ou sejam as eclesiásticas, porque toda autoridade, ela é instituída, ela procede de Deus. Não há autoridade que não procede de Deus. Mas pastor, vamos pensar, de repente surge numa determinada região do mundo, um governo despótico, anticristão, e um governo que pratique o mal. Então veja lá, vamos entender o que Paulo está dizendo. Será que Paulo estava pensando nesse tipo de governo também quando ele disse isso aqui? A resposta é sim. E por que sim? Porque veja, por força dos decretos de Deus, que fazem cumprir a história que Deus escreveu, não apenas homens bons são investidos de autoridade. Quando eu falo bons, eu estou falando de homens que temem a Deus e que buscam fazer a vontade de Deus, como também ao longo da história, homens maus ascendem ao governo e são investidos de autoridade para fazer o que é mal. Veja, vamos lembrar aqui de duas afirmações bíblicas que são extremamente contundentes para cada um de nós. Jeremias foi ordenado por Deus, o profeta, a ir à casa do oleiro e contemplar o que estava acontecendo lá. E isso num tempo em que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Num tempo em que o povo de Israel tinha sucumbido por sua idolatria, por sua murmuração, por suas alianças com povos pagãos, e por causa disso Deus os estava disciplinando duramente através de um outro império. Nesse tempo, Jeremias é levado por Deus à casa do oleiro, e lá na casa do oleiro ele vê que o oleiro, de repente, um vaso não ficou do jeito que era para fazer. O oleiro pega esse vaso, ele joga no chão, ele quebra esse vaso, ele amassa esse vaso, ele vai molhar esse vaso, vai fazer com que aquela matéria retroceda à massa e vai lançar sobre a roda e vai fazer um vaso novo. E aí Deus vai dizer: acaso eu não posso fazer a mesma coisa?
Eu sou o oleiro e vocês são o barro. O oleiro não pode fazer do barro o que ele quiser. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai usar esse mesmo texto e vai afirmar o seguinte: além de repetir o que já foi dito a Jeremias, e ele repete essas palavras, acaso não tem o oleiro poder, autoridade sobre o barro, para quebrá-lo e refazê-lo novamente? Mas ele vai ampliar esse contexto e vai dizer: o oleiro, quando ele faz os vasos, ele não faz apenas vasos para honra, mas ele faz vasos também para a desonra. Com isso em mente, nós vamos voltar num outro conteúdo. Quando você volta lá em Êxodo, a partir do capítulo 5, você deve lembrar a história lá em Êxodo. Lá em Êxodo você tem Deus chamando Moisés, já com 80 anos, para iniciar uma campanha. Que campanha é essa? A campanha de libertação do povo hebreu que estava cativo no Egito. Eles eram escravos lá. E quando Deus chama Moisés e constitui Moisés como um representante de Deus diante daquele povo, para ir até Faraó, para que Faraó libertasse o povo, Deus disse para Moisés: Moisés, você vai lá e diga para Faraó, para ele deixar o meu povo ir. Mas, e aí Deus já se adianta, eu vou endurecer o coração de Faraó e ele não vai deixar. Moisés já foi sabendo o que ia acontecer. E quando nós lemos a história, é dito lá no texto que Deus endureceu o coração de Faraó, para Faraó não deixar o povo ir. E isso se repete várias vezes, até o capítulo 8. E por que acontece assim? E novamente nós vamos lá, no Novo Testamento, fala que Deus endureceu, no mesmo capítulo lá em Romanos, que Deus endureceu o coração de Faraó, para que não deixasse o povo ir. Bom, vamos entender o que está sendo dito. É necessário que Deus endureça o coração de um homem ímpio? Ou o coração de um homem ímpio já é um coração duro, como um coração de pedra? É necessário, pelo contrário, que Deus intervenha no coração de todos nós, para que o nosso coração seja quebrantado. Qual foi a promessa que o Senhor fez ao profeta? Eu vou tirar o coração de pedra de vocês e vou colocar um coração de carne. Ou seja, quem pode quebrantar o coração de um homem? Somente Deus. Portanto, quando Deus diz, eu endurecerei o coração de alguém, o que está sendo dito na realidade? O que está sendo dito é, eu não vou quebrantar fulano. Então o que Deus disse para Moisés foi exatamente isso: Moisés, você vai lá, fala com o faraó para que ele deixe o meu povo ir, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não vou quebrantar o coração dele. Portanto, o coração dele estará endurecido, ele não vai deixar o povo sair. E por que nós temos na história um faraó com o coração endurecido, que não deixa o povo ir, fazendo sua própria vontade, fazendo aquilo que era próprio dele, natural dele, sem a intervenção de Deus quebrantando? Para que ele fosse o agente responsável, não obrigado por Deus, mas responsável, tomando decisões com base nos seus próprios pensamentos, nas suas ideias, nas leis do seu país, para que ele fosse um objeto dentro da história que proporcionasse um momento de manifestação da glória de Deus. Foi por causa desse faraó não deixar o povo ir, que Deus lançou aquelas 10 pragas sobre o Egito, que mostraram o poder de Deus e destruíram a ideia daqueles ídolos que eram adorados pelos egípcios. Foi por causa desse faraó, depois de ter deixado o povo sair, ele se arrepender e ir atrás ferozmente, tentando matar o povo, que Deus teve a oportunidade através de Moisés, e o povo pôde desfrutar desta bênção de Deus fazer abrir um mar, e o povo passar a pé enxuto. Foi por causa disso também que aquele exército de Faraó marchou pelo mesmo mar aberto, e Deus fez fechar o mar, e eles morreram, sepultados debaixo das águas do Mar Vermelho. Ou seja, Deus usou aquele magistrado, aquela autoridade que foi instituída, que foi alçada ao posto de autoridade, para cumprir um propósito específico, sem que ela fosse obrigada a nada, porque ela fez por sua própria vontade, e Deus não interferiu quebrantando o coração dela, antes deixou esse coração endurecido para que o propósito, a história que Deus escreveu acontecesse. Veja bem, portanto, quando Paulo está dizendo que toda autoridade é instituída por Deus, ou seja, não há autoridade que não proceda de Deus, ele está dizendo, quando homens bons ascendem
a autoridade, eles ascendem porque Deus os leva lá. Quando homens maus ascendem ao posto de autoridade, eles ascendem porque Deus os leva lá. E em ambos os casos, a história de Deus está sendo escrita, e ela vai acontecer através de atos bons de homens bons, através de atos maus de homens bons, através de atos maus de homens maus, através de atos bons de homens maus, ou seja, através de quaisquer atos que sejam dessas autoridades, a história de Deus está sempre sendo cumprida. Se não fosse assim, Paulo não podia ter escrito, e nem nós poderíamos repetir que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por que nós podemos repetir esse texto lá de Romanos 8, 28? Porque nós cremos absolutamente que tudo que existe e que tudo que acontece, acontece segundo os desígnios de Deus. Portanto, com esse entendimento, nós olhamos para as Escrituras e lemos que Paulo nos afirma que todo homem, todos nós, devemos estar sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Essa é a primeira frase do versículo 1. Vamos andar mais um pouquinho. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade, ele resiste à ordenação de Deus. Ou seja, quando eu me oponho àqueles que receberam a autoridade dada por Deus, eu estou resistindo a quem? Ao próprio Deus. Mas pastor, veja, Deus, ele estabeleceu uma vontade preceptiva para mim, que está escrita em toda a Bíblia. E quando essas autoridades más ascendem, e por algum motivo elas vão tentar me privar daquilo que diz respeito a Deus. Então veja lá, você vai se manter fiel a Deus a despeito de qualquer autoridade, porque a Bíblia, e Pedro nos relata isso, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E aí você tem uma exceção que precisa ser muito bem entendida. Por exemplo, vamos pensar no momento que nós estamos vivendo agora. Para que eu obedeça a Deus, fazendo aquilo que Jesus me ensina, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Para que eu obedeça a Deus e sirva ao Senhor, obedecendo esse preceito bíblico, eu preciso obedecer a alguma autoridade? Ah, pastor, preciso, porque as autoridades estão falando que está proibido se reunir lá publicamente. Bom, então, deixa eu te fazer uma pergunta, seja bem franco comigo. Para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você precisa necessariamente estar reunido numa igreja com muitas outras pessoas, quando por um momento, por uma situação sanitária, isso está sendo proibido? Não precisa, né? É claro que não precisa. E a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente encontra textos que são aparentemente contraditórios ou antagônicos. É fato que existe sim uma situação de exceção, uma situação em que eu devo considerar o maior e o menor. Veja, todas as autoridades, independente da consciência ou da vontade delas, elas estão de alguma maneira servindo a Deus, porque os atos delas vão fazer cumprir a história que Deus escreveu, ponto. Quando eu resisto a essas autoridades, eu estou de alguma maneira resistindo à história que Deus escreveu. Então eu tenho que tomar cuidado, porque a não ser que uma autoridade dessa exija, como por exemplo as autoridades romanas lá no primeiro século, exigiam que o indivíduo que fosse pego adorando a Deus, que fosse reconhecidamente um cristão, que ele negasse a Cristo e declarasse a divindade do imperador, a não ser que eu seja pego numa situação dessa, eu tenho que tomar muito cuidado com essa exceção, para eu não usar essa exceção para ir contra os planos e os desígnios de Deus para a história. E eu afirmo a vocês, com todas as aparentes dificuldades e com a aparente perseguição que se avizinha de cada um de nós, nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não atire para o lado errado, para que a gente não tome decisões baseado em uma coisa que nós estamos enxergando, quando na realidade nós estamos talvez nos voltando contra a história que Deus está escrevendo. A igreja precisa ter esse entendimento, precisa ter esse discernimento. Todas as autoridades, tanto as que procedem de acordo com a palavra de Deus, quanto as que procedem contrariamente à palavra de Deus,
eu tenho que lembrar que antes de qualquer coisa, elas foram instituídas por Deus. E essas autoridades, elas, conscientes ou não, elas fazem cumprir a história que Deus escreveu. Então, resistir a essas autoridades, numa situação em que é absolutamente desnecessário que eu faça isso, é resistir à ordenação de Deus. A não ser que elas estejam exigindo de mim que eu negue a Cristo Jesus, eu tenho que ter muita prudência na hora de avaliar o que está sendo feito e como eu devo me comportar diante daquilo que está sendo feito. É por isso que esse capítulo está na confissão de fé, porque esse capítulo ele me faz lembrar que Deus exerce um duplo governo sobre o mundo. Ele tem o seu governo geral, que é o governo da história, e ele usa para esse governo geral muitos personagens, muitos artistas, muitos indivíduos, inclusive os governos deste mundo, que fazem a história acontecer de acordo com os planos de Deus. Eu não posso tentar impedir os planos de Deus, e devo tomar muito cuidado com isso. Vou usar um exemplo aqui para você, que eu acredito que vai deixar claro o que eu estou tentando transmitir, e o sentimento, o espírito da confissão de fé, quando ela apresenta esse texto para nós, interpretando o apóstolo Paulo lá em Romanos. Lembrem que no cenáculo, antes da crucificação de Jesus, estavam lá reunidos os apóstolos, e Jesus disse: essa noite eu serei entregue, essa noite eu serei traído, e eu serei pendurado no madeiro, e eu vou morrer. Vocês lembram qual foi a atitude de Pedro? E aí, esqueça tudo que você sabe sobre Pedro, mas se coloque no lugar de Pedro. Você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que você tem absoluta convicção que é Cristo, porque Pedro mesmo declarou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro mesmo diz: para onde iremos nós, porque só tu tens as palavras de vida. Ou seja, Pedro está consciente de quem Cristo era. E aí Cristo diz: eu vou ser traído, e eu vou ser preso, e eu vou ser crucificado, e eu vou morrer. Qual a atitude de Pedro? E provavelmente seria a atitude de qualquer um de nós que amasse a Cristo de coração e estivéssemos no cenáculo. Qual foi a atitude de Pedro? Pedro levantou na mesma hora, sanguineamente como Pedro era: de jeito nenhum, Senhor, não vão matar o Senhor, e nem que eu tenha que morrer para defender o Senhor, não vão matar. Veja, eu quero que você entenda a motivação de Pedro. Qual é a motivação de Pedro? A motivação de Pedro não é defender o Rei dos Reis. A motivação de Pedro não é a convicção que ele tem que Jesus é o Filho de Deus, que ele não vai deixar ninguém atentar contra o Filho de Deus. A motivação que ele tem não é que Jesus tem as palavras de vida. Como que ele vai morrer? Não posso deixá-lo morrer. Ou seja, quais são as motivações de Pedro? Possivelmente as mesmas motivações que levam a gente hoje, muitas vezes, a enfrentar e a ficar indignado e a brigar e às vezes desobedecer ou pensar em desobediência civil. Essa circunstância, essa passagem é uma grande armadilha para nós. Porque como Jesus respondeu a Pedro, você lembra da resposta? Jesus disse para Pedro: arreda-te de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Vamos entender o que Jesus disse para Pedro. Jesus disse para Pedro o seguinte: Pedro, você está desejando o mesmo que o diabo quer. Ele não está dizendo que Pedro estava lá endemoniado, porque Pedro não estava. Mas Jesus está dizendo: Pedro, as suas palavras caberiam perfeitamente na boca do diabo. Ou você está cabendo nas suas palavras, na sua boca, aquilo que o diabo quer. E o que o diabo queria? O diabo queria continuar nos acusando diante de Deus, e o diabo queria que as nossas dívidas não fossem pagas por Cristo. Por quê? Porque o plano de Cristo nos arranca da condenação eterna. O diabo sabe que ele já está condenado, e ele sabe que ele está sentenciado à morte eterna, por causa da sua rebelião contra Deus, mas ele quer uma multidão lá junto com ele. E ele então entende que se Cristo morre e paga a dívida daqueles que são seus, significa o quê? Ele não vai levar essa multidão junto com ele, e ele não vai mais poder acusar os filhos de Deus, porque a morte de Cristo é o lastro da nossa redenção. É através da morte de Cristo nós somos salvos. Lembra da doutrina da imputação? Quando Cristo morre na cruz, nossos pecados são colocados sobre ele, e a justiça dele sobre nós. Ele tinha que morrer,
E então, quando Pedro diz: de jeito nenhum o senhor vai morrer, Pedro estava movido pelas mais boas e dignas intenções: eu vou defender a vida do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. E o que Jesus responde para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Jesus está dizendo: Pedro, você está falando o que Satanás deseja, você não está cogitando os planos de Deus. Os planos de Deus são diferentes dos planos do diabo. E se você tentar impedir a minha morte, sabe o que vai acontecer? Você contribui para aquilo que o diabo quer, e não para aquilo que Deus quer. Irmãos, concluindo a história lá de Pedro, Jesus falou assim: Pedro, você vai ser colocado numa peneira. E aí tem um outro aspecto, um aspecto que, Pedro, até isso que você está dizendo que você vai fazer, você não vai, muito pelo contrário. E aí Pedro realmente passa por esse momento triste da vida e da história dele, em que ele nega a Cristo. Então, dois erros: um era cogitar coisas que não são planos de Deus, mas são planos do diabo. Segundo, não dar conta de fazer nem aquilo que iria ser cobrado dele, que era de que ele fosse fiel, que ele se mantivesse fiel. Eu chamo isso para o nosso contexto para mostrar o seguinte: Deus exerce um duplo governo sobre a nossa sociedade, e esse governo ele faz sobre o governo geral, usando os magistrados civis, e o governo eclesiástico sobre a igreja. E aí Paulo diz que todos os homens devem estar sujeitos às autoridades, porque não há autoridade que não seja instituída por Deus. E na sequência, Paulo vai dizer que quando alguém resiste a estas autoridades, resistir aí é no sentido de se rebelar contra essas autoridades, na realidade está se rebelando ou resistindo aos planos de Deus. E é aí que eu digo, quando nós lemos, e a gente precisa fazer entender de fato o que está no contexto da declaração de Pedro: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Até porque quando Pedro emite essa declaração, ele está lidando com um problema, que era um problema imposto pelas autoridades eclesiásticas, não é nem pelas autoridades civis. Eu preciso entender o seguinte, que resistir às autoridades, sejam elas eclesiásticas ou sejam autoridades gerais, magistrados civis, eu fatalmente, provavelmente estarei resistindo e rebelando contra o conduzir de Deus da história. Então não é minha função me rebelar contra eles, salvo um único aspecto: quando uma autoridade eclesiástica ou quando uma autoridade civil estiver exigindo que eu negue a Cristo. Vou dar dois exemplos para que vocês entendam. Quando uma autoridade eclesiástica, ou seja, uma liderança da igreja, me chama a dar a autoridade, a glória e a honra que só a Cristo é devido a algum outro indivíduo que não a Cristo, eu devo resistir a essa autoridade eclesiástica. Exemplo: quando uma autoridade eclesiástica exige de mim culto, adoração, veneração a algum outro indivíduo ou coisa, essa autoridade precisa ser resistida. E aí eu vou poder usar a frase de Pedro: importa obedecer a Deus do que aos homens. E quando uma autoridade, um magistrado civil, exigir de mim culto e adoração, sobre pretexto de divindade, ou negação de Cristo, essa autoridade precisa ser resistida. Em qualquer outro aspecto eu não posso fazer isso, porque em qualquer outro aspecto, ainda que eu esteja vivendo um momento de calamidade, e eu entenda que a condução que os meus líderes, aqueles que me governam, estão dando é uma condução equivocada, eu devo orar e interceder por eles, mas não devo resistir a eles. Por quê? Porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades fazem cumprir o plano de Deus. Vamos voltar para o texto agora, quero ler o texto inteiro. Romanos 13, de 1 a 4. Todo homem seja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. E aqui já entra no contexto da segurança pública e defesa estatal. Queres tu não ter que temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Segundo texto, 1 Pedro 2, versículos 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Dentro desse contexto de segurança pública, e conectando isso com o governo geral de Deus, muitas vezes uma sociedade se torna tão imoral, tão anticristã, ou seja, tão ímpia, sem piedade, tão violenta, que Deus levanta autoridades que vão agir com violência para a disciplina. E aí, nesse contexto, é importante saber isso. Individualmente, quando eu pratico o bem, quando eu cumpro a lei, eu não devo temer as autoridades, porque se você está agindo corretamente, não há por que você ter temor das autoridades, medo das autoridades. Quando se pratica o bem, você deve lembrar que você será sim elogiado. Agora, tudo isso eu devo considerar que isso eu estou num contexto ideal. Estou num contexto ideal. E por que eu devo considerar isso? Porque existem outros contextos em que o bem não é elogiado, e às vezes é até perseguido. E o mal não recebe castigo, e às vezes é até promovido. Bom, qual que é o papel do cristão dentro disso? Primeiro eu devo considerar o seguinte: eu devo considerar que o governo geral de Deus muitas vezes promoverá momentos de disciplina sobre toda a raça, e mesmo que você esteja dentro da raça fazendo o que é certo, mas pela unidade da raça nós vamos sofrer juntos. Então vamos lá. Será que quando o povo foi levado cativo, vamos lembrar lá do cativeiro da Babilônia, quando o povo de Israel e o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia, não tinha ninguém piedoso lá no meio? É claro que tinha. Posso lembrar a vocês, especialmente pensando no povo de Judá. Pensando no povo de Judá, nós tínhamos Daniel e seus 3 amigos, os 4. Eles eram adolescentes, muito jovens, mas eles temiam a Deus. E eles temiam a Deus, mas apesar de temer a Deus e buscar o que é certo, nacionalmente eles sofreram junto com o seu povo a disciplina de Deus, mas Deus não os abandonou dentro do contexto de disciplina, ainda que as autoridades, que elas não têm essa bola de cristal para saber quem é quem, as autoridades elas vão ser, da parte de Deus, juízo para uma nação, castigo, ou vão ser promoção para uma nação, bênção de Deus, de acordo com aquilo que Deus escreveu para a história e da maneira como nós estamos nos comportando dentro da história. Mas dentro, individualmente, nós podemos ter situações diferentes, e é o que acontece, por exemplo, lá com a nação de Israel e com a nação de Judá. Agora, apesar de coletivamente todos ali enfrentarem aquele momento de exílio, lá no meio tinha um remanescente fiel a Deus? Tinha gente piedosa no meio? Tinha. Essa gente nacionalmente sofreu o castigo? Sofreu, mas Deus não os abandonou. E aí nós temos uma história fantástica, que é a história, por exemplo, de Daniel, lá na Babilônia, que lá na Babilônia, este Daniel, que era alguém fiel, temente a Deus, mas que foi disciplinado junto com todo o povo, lá na Babilônia Deus esteve ao seu lado,
Deus o abençoou e Deus o fez ascender ao magistrado civil dentro de um império estrangeiro. Olha que negócio absolutamente improvável. Veja, entre os babilônios, no governo, no Império Babilônico, e depois no Império Medo-Persa, Daniel ocupou cadeiras na magistratura civil. Daniel, no Império Babilônio, chegou a ser a terceira maior autoridade do império. Você tinha o imperador, abaixo dele você tinha os governadores e você tinha o conselheiro, que era nada mais nada menos do que Daniel, um estrangeiro e escravo. Ou seja, ele estava sofrendo, estava fora da sua terra, exilado, mas ele contou com o auxílio do Senhor. A gente precisa sempre considerar isso, e é esse o chamado do texto. Se eu estou fazendo o que é correto, eu temo a Deus, eu obedeço às leis, eu me dedico a cumprir as leis dentro das limitações que nós temos. Mesmo que venha juízo sobre uma nação, eu não vou poder pedir exclusividade e dizer assim, não, o juízo vale para todo mundo, menos para mim, porque eu tenho me mantido fiel, tenho sido temente a Deus e eu cumpro os meus deveres. Não tem como. Quando Deus disciplina uma nação, Ele disciplina a nação. Agora, o que o texto diz é que você que teme a Deus, você não precisa temer, porque ainda que venha disciplina através de governos que Deus levantem para castigo do povo, ainda assim Deus permanecerá e Deus cuidará do seu povo, como sempre cuidou e como sempre fez. Então, não sou eu que tenho que pegar numa espada para me autodefender de uma situação em que Deus está levantando uma autoridade para castigo da nação. Deus é a minha defesa. O nome de Daniel é um nome propício para isso, porque o nome de Daniel significa Deus é meu juiz. E é interessante que na época em que Daniel viveu, e ainda um pouquinho antes dos exílios que aconteceram, Miqueias denuncia que os juízes de Israel, de Judá, eram juízes corruptos, eram juízes que não cumpriam a lei, eram juízes que julgavam segundo o seu próprio egoísmo, segundo as suas próprias vontades. Os sacerdotes, os líderes religiosos, eram líderes corruptos, eram líderes que se valiam do dinheiro da viúva, que enriqueciam ilicitamente. Os príncipes eram príncipes absolutamente corruptos e imorais. Nesse contexto, onde as autoridades eclesiásticas, onde as autoridades, usando a nomenclatura dos nossos dias, jurídicas, e as autoridades executivas, num contexto onde estavam todos desviados, Daniel recebe um nome que descreve toda a sua vida, dizendo: Deus é meu juiz. Vamos entender isso? Ele foi castigado dentro de uma nação inteira, mesmo sem ser individualmente o culpado por aquele castigo. E dentro dessa nação inteira, exilada na Babilônia, Deus era o seu juiz. Deus cuidava da causa de Daniel e ascendeu Daniel a um posto de autoridade. Então, eu preciso entender, quando eu penso nessa relação do cristão com as autoridades civis, eu preciso entender isso num âmbito muito maior. Eu não posso ser reducionista nisso. Eu preciso entender isso no âmbito maior. Para quê? Para que eu individualmente não levante bandeiras contra as autoridades civis, sendo que eu professo uma fé que declara que toda autoridade, ela procede de Deus. Então eu tenho que ter toda a prudência quando eu pensar em me levantar contra as autoridades. E como é difícil isso, irmãos. Quem tem um pouquinho mais de senso crítico e acompanha a política, como é difícil não se indignar, como é difícil não falar, como é difícil não fazer nada. Eu sofro com isso, sou tentado muitas vezes, vocês sabem disso. Porque a gente fica indignado diante. Mas a palavra de Deus nos chama a considerar que toda autoridade, ela procede de Deus. Então aquilo que aconteceu no passado, acontece agora também. Mas eu devo me lembrar, com todas as minhas forças, de que ainda que a nossa sociedade esteja sendo duramente disciplinada através de governantes maus, eu não posso esquecer que o mesmo Deus que esteve no meio de uma disciplina, auxiliando e sustentando Daniel, é o mesmo Deus que está
conosco. Então, a nossa questão não é brigar e lutar com autoridades. A nossa questão é obedecer a palavra e confiar no Senhor, que governa este mundo. Confiar no governo dele, confiar que todas as obras dele são cumpridas de acordo com a sua vontade, com o seu plano eterno, com o seu decreto. Existe um plano de voo conduzindo tudo. E a gente fica muitas vezes inquieto por a gente esquecer disso, ou por a gente não confiar nesses desígnios de Deus. E nesta manhã, quando nós começamos a estudar sobre esse assunto do magistrado civil, quero te convidar a isso, a nós confiarmos nos desígnios de Deus e termos uma relação que seja biblicamente autenticada com os nossos governantes. E hoje, para nós começarmos, nós devemos lembrar que não há autoridade que não proceda de Deus. Portanto, tem governante por aí, tem governante fazendo besteira? Tem governante fazendo coisas que são absolutamente reprováveis? Tem. Em quais poderes? Nos 3. Eu tenho então justificativa e autorização para me rebelar contra eles e para praticar desobediência civil? Biblicamente, não. Porque a menos que eu esteja, que eu não saiba disso. Talvez aconteceu alguma coisa agora de manhã. Mas até onde eu sei, nenhum de nós ainda foi chamado a dar culto a uma dessas autoridades, e nem tampouco nenhum de nós foi impedido de declarar publicamente nossa fé em Cristo Jesus. Então, a menos que eu seja ferido nisso, como um cristão, eu devo ser submisso àquilo que está sendo imposto sobre a minha nação, considerando que Deus cumpre os seus planos através dessas autoridades que são investidas por Ele. Ah, pastor, mas fulano foi eleito assim, assado, fulano foi escolhido assim, assado. Pouco importa. Os meios que Deus usou para levar e para investir de autoridade qualquer indivíduo, eles são absolutamente irrelevantes para nós cristãos. Nós temos que lembrar sempre, se existe autoridade, não há autoridade que não tenha sido investida por Deus. E Deus as levantou para quê? Para cumprir o plano dele. E o plano de Deus, dentro desse plano de Deus, existem momentos muito difíceis. Existe disciplina de Deus contra este mundo caído. E nós estamos dentro desse mundo. Mas não esqueçam da história de Daniel. Deus é o nosso juiz. Não esqueçam que este mal e este castigo, ele não deve ser temido por aquele que faz o bem. E Deus cuida de nós. Amém? Vamos parar por aqui nesta manhã, tem muita coisa, esse capítulo é fantástico. Nós lemos apenas 2 versículos. No próximo parágrafo nós vamos ter dezenas de textos para ler, mas por hoje é isso. E a missão e a lição para nós nessa semana é a lição de interceder a Deus pelas nossas autoridades, pedir a Deus que nos dê lucidez, para encarar essa situação à luz das Escrituras. Oremos. Ó Deus bendito, obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra, que pacifica o nosso coração, que nos ajuda a entender, ó Deus, que essa história está nas mãos do Senhor. A vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, ela vai se cumprir, ó Pai. Os decretos eternos do Senhor, eles são inescapáveis, ó Deus. Aquilo que o Senhor decretou irá acontecer, a despeito de qualquer um de nós, ó Deus. E o Senhor usa as autoridades que receberam essa investidura para que se cumpra isso. Elas são responsáveis pelo que elas fazem, porque elas não fazem por temor ao Senhor, elas fazem porque elas sentem vontade, porque elas fazem escolhas, ó Deus, mas ainda assim as escolhas delas, ó Pai, não fogem ao Teu plano, muito pelo contrário, fazem cumprir o Teu plano. Portanto, ó Deus, dá-nos prudência, para que a gente, ó Deus, não se rebele contra alguém que está fazendo acontecer o plano que o Senhor escreveu. Dá-nos, ó Deus, também intrepidez e a coragem, para que a gente nunca negocie a nossa fé em Cristo Jesus. Pois se um dia uma dessas autoridades nos cobrar culto a si mesmas, ou nos impedir de declarar culto e adoração pessoal ao Senhor, de declarar nossa fé em Cristo Jesus, que nesse dia o Senhor nos revista do poder do Espírito Santo, para sermos fiéis até a morte, como muitos cristãos foram a Deus,
e perderam a sua vida aqui física por causa da sua fé, mas ganharam, ó Deus, a pátria celestial por causa daquilo que Cristo fez por nós. Ó Deus, dá um bom domingo a todos, nos abençoe nesse dia, ó Deus, guarda-nos, livra-nos de todo mal, dá-nos o privilégio de estarmos à noite, mais uma vez, adorando ao Senhor, reunidos em torno da Tua Palavra. Assim oramos, ó Deus, e Te agradecemos por esta manhã e por essa escola dominical, em nome de Jesus, amém. Muito bem, amém, irmãos. Logo mais à noite nós voltamos também ao texto de Apocalipse, e hoje nós vamos estudar Apocalipse 17, se você tiver aí durante o dia um tempo, uma disposição para isso, leia o texto, capítulo 17 de Apocalipse, e é o texto que nós vamos estudar à noite, lembrando que o nosso culto é às 18 horas, nós adotamos esse novo horário aí nesse período que nós estamos agora, às 18 horas, então temos um encontro aqui. Quero lembrá-los a respeito das nossas responsabilidades com a igreja, especialmente quanto aos dízimos e ofertas. Você pode fazer isso através dos meios digitais, e nós falamos sobre isso de forma sucinta todas as semanas, porque é importante que a gente lembre que nós cultuamos e adoramos a Deus, não apenas com as músicas, com as orações, com o estudo da palavra, mas também com a obediência naquilo que o Senhor tem estabelecido para nós como princípio de fé, princípio de obediência. O nosso Deus é o dono do ouro e da prata. É óbvio que Ele não precisa de nada, mas Ele estabeleceu para nós um modelo didático que nos faz lembrar quem é o Deus das nossas vidas. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, e o Senhor Jesus, Ele nos orienta: vocês não podem servir a dois senhores, porque ou vocês vão agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. E quem coloca nas riquezas o seu coração, não tem como ser servo de Deus também. Portanto, a nossa relação com o dinheiro, ela é didaticamente instruída pela própria palavra de Deus, porque quando nós entregamos nossos dízimos e ofertas, nós estamos na realidade declarando publicamente: eu não dependo, a minha vida ela não depende para existir do dinheiro, porque eu sirvo a Deus e não às riquezas, e o meu sustento ele vem de Deus através do meu trabalho, do meu patrão, do meu chefe, das coisas que eu faço. E se por algum motivo eles falharem, o meu Deus não falhará. E os recursos que são trazidos à igreja, eles são administrados de forma transparente. Você tem acesso a todas as informações, basta que você queira. E esses recursos, eles são revertidos em muitas causas, na causa missionária, na causa do sustento daqueles que trabalham na igreja, e também para a ação social, que especialmente nesse momento é tão necessária. Nós precisamos generosamente atender muitas pessoas que estão passando dificuldades e necessidades nesse momento. Então, participe disto, isso também é louvor e adoração a Deus, e sejamos todos fiéis. Um ótimo domingo a todos, que Deus os abençoe.